Aconteceu, fui assaltado, perdi meu celular, aí meu notebook pifou na época, e aí perdi todos os HDs até o quarto período, e aí foi eu me desmotivei, né? Teve uma desmotivação aí, porque eu queria gravar, eu queria fazer as coisas, mas muitas vezes eu não conseguia. E aí o que é que eu tive que fazer? Opa, que bom que você clicou para assistir esse vídeo, mas antes, Telefísio. Esse é o nome do meu grupo de Telegram, tá bom? O que é Telegram, Hugo? É uma espécie de WhatsApp. E lá nesse grupo eu pratico over-delivering. Meu Deus, Hugo, o que é over-delivering? Tá maluco? Gente, over-delivering é a arte de entregar mais do que aquilo que você espera. Então lá eu faço isso. Existem áudios exclusivos que só tem ali no Telegram, em lugar mais nenhum. Esses áudios eles não ficam disponíveis para sempre. Eles duram mais ou menos uma semana, mas sempre que você entrar no Telefísio vai ter um áudio diferente para você escutar, tá bom? Então eu também posso fazer o que? Te avisar sobre as lives no Telefísio. Se você quiser receber aviso sobre as lives que acontecem aqui no canal, entra nesse grupo, eu te espero lá e segue o vídeo que você estava assistindo antes. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial que se chama Maria Edson Júnior. Eu vou convidar ele agora para participar. Vamos chamar ele. Saudação total. Como é que você tá? Tudo bem? Foi o primeiro contato que eu tive com o Maria Edson, entendeu? Aí passou uns 2 meses, 1 mês e meio. Aí uma amiga minha fez uma live e convidou ele para participar. Aí eu comecei a escutar o que ele estava falando e percebi que ele tinha conexão com o que eu acreditava, entendeu? Essa coisa de contribuir para crescer no aprendizado das pessoas. É o que eu prego muito também. A gente tem essa similaridade. E estamos aqui agora conversando. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Maria Edson, pra gente saber a sua história. Para quem não me conhece, né, eu sou Maria Edson Júnior, eu sou um fisioterapeuta e posto vídeos aqui, conteúdos sobre anatomia humana. Isso começou lá atrás, bem lá atrás, foi plantado em 2014. Foi quando eu comecei a pensar em fazer vídeos. Mas, de fato, aconteceram um monte de empecilhos e só me permitiram gravar vídeo de verdade em 2018. Então, passaram-se aí 4 anos para eu poder realmente fazer vídeos da maneira que eu queria, do jeitinho que eu queria. Em 2014, eu vi vários professores dando aula na internet sobre vários temas. E isso me deixou meio que feliz. Eu falei, poxa, eu posso fazer isso aí também, eu gosto disso aí. Eu achei muito interessante essa didática, sendo que era quase impossível dar aula na internet em 2014. Tipo, já tinha gente fazendo isso, mas era poucas pessoas e com a qualidade bem baixa. E eu falei, poxa, eu gosto de desenhar, gosto de trabalhar através de criatividade, vou tentar fazer algo aqui. E aí eu comecei a fazer, as aulas eram muito toscas, era cada aula feia, Hugão, cada aula feia. De início eu era assim mesmo. Não sabia, era graduando, eu estava no 3º período, quando eu comecei a fazer isso. E aí eu comecei a fazer e tal. E aí, pra mim, tava lindo. Na minha aula 1, quem for lá no YouTube vai ver que tem até grilo no fundo, tá ligado? Cri, cri. Tipo, a câmera tremendo. A câmera tremendo mais que tudo. A câmera tremendo mais que tudo, cara. E tipo assim, pra mim era o máximo. E aí eu comecei a fazer, aí foi melhorando um pouquinho, depois meti um chroma key, aí cara, meti um chroma key, pô, na 4ª aula, já ficou aquela coisa meio borradinha assim, mas ficou legal, e eu fui me empolgando com isso, mas aí o que aconteceu, fui assaltado, perdi meu celular, aí meu notebook pifou na época, aí perdi todos os HDs até o 4º período, e aí eu me desmotivei. Teve uma desmotivação aí, porque eu queria gravar, eu queria fazer as coisas, mas muitas vezes eu não conseguia. E aí o que é que eu tive que fazer? Eu tive que pedir emprestado. Eu pedia aos meus amigos celular, pedia, tipo, toda semana eu pedia um celular diferente de um amigo. Deixa eu gravar aqui, me ajuda aqui. Eu ia pedir um celular. E aí tinha um amigo meu que tinha um computador marrom que conseguia editar, eu ia na casa dele. E aí foi assim. Só que, tipo, o processo era muito desgastante, porque eu pedia o celular numa semana, na outra eu ia na casa editar e só renderizava na outra semana. E aí, tipo, demorava muito tempo, era tipo um vídeo por mês. Tipo, era um ritmo muito lento, mas eu não desisti disso. E foi aí que eu comecei a fazer, mas assim, num ritmo bem lento, no processo bem lento.
e acabou que eu não consegui dar os 100%. Eu dei os 100% na medida do possível que eu podia pedir emprestado às outras pessoas. Sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram desde o início, sabe? Sei quem são cada uma delas e elas me ajudaram bastante. E nesse processo, eu chegou mais ou menos aí 2016, né, e foi quando eu criei o Fisionota 10. Né, eu fiz a nota 10, eu estava lá acho que estava no oitavo período, por aí, oitavo período. E aí eu comecei a desenhar, eu gostava de desenhar desde o início, mas eu nunca levei isso para tipo, ajudar pessoas. E eu criei o Fisionota 10, comecei a postar. E foi aí que deslanchou. Eu comecei a encontrar pessoas que gostavam dos desenhos, né? Comecei a fazer quiz. Muita gente aí faz quiz. Mas, tipo, eu fazia há bastante tempo. Tipo, antes de lançar a coisa de quiz, eu já tinha publicações de quizzes aqui que eu fazia arranjado, sabe? Então a gente foi pioneiro. Ninguém vai saber disso, ninguém vai ligar disso aí, porque todo mundo faz quiz hoje. Né? Até tem a ferramenta do quiz hoje. Mas a gente já fazia quiz, ó, bastante tempo. Foi assim. E aí eu comecei a postar foto de desenho porque eu não tinha estrutura para gravar vídeo, eu não tinha celular, não tinha notebook. Então eu falei, vou desenhar, que eu tiro uma foto e fica. Né? E aí foi quando eu comecei a fazer tudo isso aí. E quando deslanchou de vez eu comecei a fazer. Quando chegou lá pro 10º período eu voltei a gravar vídeos. Né? Voltei, me empolguei a gravar vídeos novamente. E aí, vídeos curtos, vídeo de 1 minuto, tal, que eu estava no laboratório, era monitor, né, de anatomia, unir o teu agradável, já gravava os vídeos ali. E aí foi através disso que eu consegui criar coragem e fazer meus cursos de anatomia e tal, e a partir disso eu ganhei a estrutura que eu queria. Hoje a gente tem notebook, tem um mini estúdio e tal, mas se não fosse a persistência de fazer quando não tinha nada, talvez hoje a gente nem estaria aqui hoje conversando. Né? Então, a linha tênue entre a desistência e o objetivo final é justamente essa. Só não consegue aquele que desiste. Você pode perder uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas se você desistir é que você não consegue mesmo. A gente tem vários exemplos. Poxa, o Thomas Edison aí para inventar a lâmpada foram mais de 900, né? Então, assim, a gente às vezes leva 2 nãos e já acaba desistindo. Então, assim, eu sou o resultado dos nãos que a vida me deu um dia. Entende? Então, assim, essa é a grande sacada. Não desistir o tempo todo. A coisa vai ficar difícil? Vai, mas, infelizmente, isso é o que separa quem quer e quem não quer. Muitas vezes a gente acha que o problema está no objetivo que a gente quer. E a gente culpa o objetivo por não ter o plano para atingir aquilo ali. Então, acredito que se você tem uma meta e queima a ponte, como você gosta de falar, né, que separa a gente de voltar atrás, você só muda de plano. Mas uma hora vai dar certo. A persistência faz o homem, né? Então, se eu consigo fazer vídeos de anatomia hoje, com uma certa qualidade, e estou aqui conversando com você hoje, é porque eu não desisti lá atrás, quando não acabava não tendo nada. Se você tem essa habilidade de ser criativo, né? Uma habilidade única que é o seu diferencial. Você tem um diferencial de ser criativo. De onde é que veio isso? Como é que você desenvolveu isso? Eu acredito que existem 2 vertentes para a criatividade. Eu acho que tem gente que já tem uma criatividade inata, que desde pequeno já vai mostrando, bota na cara a tapa e nasce com essa criatividade mesmo. E tem a adquirida. E tem gente que às vezes tem essa criatividade e não sabe como colocar para fora. Né? E isso foi muitas vezes o meu caso. Porque, Hugão, repare comigo. Eu percebi que eu era uma pessoa criativa no ensino médio. Eu sempre gostei, sabe, desde criança em desenhar, gostava de fazer arte e tal, isso aí, origami, gostava de fazer maquete e tal. Eu sempre gostei de fazer coisas criativas. Só que eu nunca conseguia botar para fora porque não era algo que o pessoal de fato valorizava tanto, tipo arte, criatividade e tal. Às vezes falar de uma maneira diferente soa meio que errado quando você está no ensino fundamental médio. Então, tudo que foge do natural, meio que você é meio que brecado como diferentão e as pessoas meio que não entendem. Né? E aí eu sempre era uma banana azul no meio de um monte de banana. Porque eu sempre queria dar, tipo, sei lá, as minhas ideias eram às vezes muito loucas, eu reconheço isso. Mas, tipo, das 20 ideias loucas, tinha uma que não era tão louca assim, que dava pra ser encaixada. E muitas vezes o pessoal chamava de doido, esse bicho é doido, querer fazer isso, aquilo, não sei o quê. Mas, muitas vezes, dava certo. Muitas vezes não era uma ideia tão boa, mas assim, eu ousava, não era sempre aquela mesmice.
E foi quando eu comecei a participar de feiras de exposição na escola, Literartes, era aquela feira de cultura, e eu podia opinar de uma maneira que as pessoas realmente acreditassem que aquilo era possível, porque era algo mais artístico e tinha que ter aquele negócio de beleza, estética. E foi ali que eu percebi que eu tinha uma certa criatividade, tá ligado? Lá no ensino médio. Só que na faculdade brecou isso, que a faculdade ela é muito regrada. Tipo, isso aqui, isso aqui que você está fazendo não pode, tem que ser desse jeito aqui, porque a gente está lidando com vidas, e aí você não pode aprender, tem que aprender de maneira mais séria, tradicional, blá blá blá. E meio que foram cortando essa criatividade. E juro a você, eu passei a minha faculdade inteira blindado nesse módulo tradicional. E foi quando eu estava nos estágios, quando eu voltei a fazer vídeos, que esse time da criatividade começou a voltar, porque eu percebi que vários vídeos estavam ficando mais do mesmo. E eu não estava feliz com aquilo ali, não porque era mais do mesmo, mas porque não tinha minha identidade nos vídeos. Porque eu achava que, tipo, para alcançar as pessoas e para que elas entendessem, tinha que ser do mesmo padrão que elas viam na faculdade. E aí eu estava voltando a fazer vídeos e tal, e eu tive uma ideia muito boa, que era fazer uma aula sobre estrutura óssea. E aí tinha lá osso compacto e osso esponjoso. Eu gosto muito de lavar prato escutando música. Eu gosto bastante. E aí eu tava lá e vi a bucha, eu falei, poxa, velho, por que chamou osso esponjoso? É por causa da bucha, que nem a esponja mesmo, né? Absorve impacto e tal. Falei, eu vou transformar essa esponja aqui no osso esponjoso de verdade. Aí eu fiquei matutando para o que seria o osso compacto. Eu fiquei matutando, eu tava escrevendo, e aí eu fiquei escrevendo, de repente eu olhei para a caneta e falei, poxa, a caneta é maleável, estrutura de osso compacto aqui, maleável e tal. Isso aqui vai ser. E cortei o formato de um osso na esponja, coloquei numa canetinha e ficou meio que um osso completo. Osso compacto, osso esponjoso. Eu falei, poxa, esse é o caminho. Tipo, a anatomia está em todo lugar. Está em todo lugar, basta só você olhar. Isso não é só para anatomia. Tudo que você estuda está em todo lugar e você só tem que botar uma lentezinha para observar isso aí. E eu comecei a explorar e eu fiquei feliz. E quando uma pessoa disse que entendeu o que eu estava falando, aí é que eu fiquei mais feliz ainda. E eu comecei a ver que tipo, esse módulo de recriações, de recriar anatomia, de pensar fora da caixa, de pensar diferente, era o jeito certo de ensinar as pessoas. Porque imagina, se você estuda através de um método que está na tua casa e que tu pode pegar qualquer coisa e aprender, você o tempo todo vai estar olhando para as coisas e estudando sem estudar. Então, meio que é a melhor maneira do mundo. Eu digo que é a melhor maneira do mundo se estudar, utilizando as coisas que você tem. E daí eu comecei a ver que isso era... Eu pegava o busão, né, 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, eu pegava para a faculdade. Eu comecei a ver que tinha um caminho cheio de árvores. E quando eu vi que as árvores se tornavam neurônios, cara, aí eu parei, eu falei, não, essa loucura aí tá me contaminando. Eu tô vendo em todo lugar alguma coisa referente à anatomia humana, porque tá em todo lugar. E aí é quando nasceu aquele meu slogan, né? Tipo, a anatomia humana é a base de tudo, está em todo lugar. Basta só você olhar, né? Então, assim, eu comecei a ver que esse era o caminho e hoje eu aplico isso em tudo na minha vida. Tudo, exatamente em tudo na minha vida. Então, a criatividade, eu tinha ela, mas fui brecado. E aí eu tive que, depois de adulto, entender que esse era o caminho certo. Então, uma sacada que eu dou é... Simplesmente você tem que seguir um pouco do seu instinto e seguir seu coração às vezes, porque às vezes esse é o caminho certo, sabe? Muitas vezes as pessoas não ousam arriscar e aí não acham que se você arriscar você pode se dar mal. Isso às vezes vem da própria família. Às vezes da própria família isso, poxa, não vai por isso aí, tá todo mundo fazendo isso, por que tu vai fazer isso aqui? Então meio que um instinto protetor, né, da família, profissionais e tal, em fazer o feijão com arroz. Mas a graça e o sucesso às vezes vem em um bife à milanesa, na macarronada. Poxa, essa questão de você foi meio que suprimido, as suas habilidades únicas foram suprimidas durante o processo da faculdade, né? Acontece mesmo, acontece comigo também, eu percebi isso acontecer comigo. Eu sou acadêmico, tá, gente? Sou acadêmico de fisioterapia. A última vez que eu percebi isso acontecer foi o seguinte: o jeito de escrever. Eu gosto muito de escrever para comunicar, né? Para poder passar um vídeo da minha forma mais clara possível. E aí a gente começa a se acostumar com aqueles termos técnicos, falar jargões de jeito que só a gente que é fisioterapeuta entende. Mas aí às vezes tira a nossa habilidade de passar a informação de forma que gere conexão com a pessoa.